Hoje vamos falar sobre repouso e equilíbrio. Quando é que um corpo está em repouso? E quando é que ele está em equilíbrio? Será que significa a mesma coisa? Um corpo está em equilíbrio, então ele também está em repouso? Não, um corpo está em repouso, então significa que ele também está em equilíbrio? Ou não tem nada a ver uma coisa com a outra? Um corpo em equilíbrio não tem nada a ver com um corpo em repouso. Um corpo em repouso tem nada a ver com um corpo em equilíbrio. E aí? Vamos ver sobre isso hoje. No começo de tudo, lá no nosso nono ano, na escola para baixinhos, a gente começa com esse conteúdo aqui, movimento retilíneo uniforme. Esse é um dos primeiros conteúdos que a gente vê na escola, sobre física, né? Movimento retilíneo uniforme. Calma, o nome parece feio, não pode assustar, mas ele é aquele MRU, movimento retilíneo uniforme. Não pode assustar, mas vamos comigo, vamos ler aqui comigo com calma, tá? Movimento. Movimento passa a ideia de algo que está se mexendo, algo que está se movendo. Retilíneo lembra reta, então se movendo em linha reta, né? Linha reta, né? Uniforme. O que é uma coisa uniforme? Uma coisa que não muda, uma coisa que não varia, uma coisa uniforme. Essa ideia que vem na minha mente, né? Então eu vou desenhar aqui a situação, tá? Vou botar aqui uma linha, beleza? Isso aqui pode ser uma mesa, pode ser um chão, pode ser uma pista de gelo, tá? Tanto faz. Sem atrito. Show? E eu vou desenhar um bloquinho. Um bloquinho que vai estar se mexendo. Tem que ter movimento, né? Para as coisas ficarem mais legais, mais divertidas. Então um bloquinho que está se mexendo. Beleza? Esse carrinho tá se movendo. Show. Vou desenhar aqui o vetor velocidade dele. Lembra? Velocidade não é força. Beleza? Não se confunda. Esse aqui é o vetor velocidade. É para onde ele está se mexendo. Ele está indo para lá com velocidade constante. Opa! Velocidade constante. Fica ligeiro. O uniforme é uma coisa que não varia. E no caso do movimento retilíneo uniforme, o que não está variando, o que não está mudando, é a velocidade. Então eu vou escrever aqui, ó. A velocidade é constante. Constante. Show? E lembra, a velocidade ela é um vetor. Uma setinha. Ela tem direção, sentido e o seu valor, o seu modo, sua intensidade, né? Direção, tá vendo que aqui em cima tem a direção horizontal, o sentido para a direita e o valor não se altera, é constante. Se a velocidade é constante nesses três quesitos, significa o quê? O que é que muda a velocidade, né? O que é que muda ela? Lembra? É a aceleração. E o que causa a aceleração? A força. Show? Vamos comigo? Então, para isso estar constante, não pode ter aceleração. E para não ter aceleração, não pode ter força. Ou as forças que estão sobre ela têm que se anular. Vamos lá. Um exemplo. Nesse caso aqui. Nesse mesmo caso aqui. Vou pagar aqui, tá? Vou desenhar as forças que estão agindo nesse bloquinho. Agora sim vou desenhar as forças, tá? Agora sim vou desenhar as forças de fato. Isso não é força, isso é vetor velocidade. Temos a gravidade puxando para baixo, né? Então temos a força da gravidade, que chamam de força peso, né? E temos a normal, que é a que o chão faz com esse bloquinho. Normal. Que nesse caso são iguais. Então, elas têm a mesma intensidade. Então, por exemplo, se eu estou puxando uma coisa para cá de 10 newtons e em cima tem uma coisa puxando com 10 newtons, se cancela. Então a força resultante desse bloquinho é nula. Não tem nenhuma outra força com essas duas. Concorda comigo? Não tem atrito aqui. Então a força resultante aqui vai ser zero. Se não tem força, não tem aceleração. Show de bola. Calma. Que a gente vai ver isso mais pra frente, tudo direitinho, tudo bem mastigado. Mas eu queria trazer outra pegadinha para vocês, que é muito comum.
que é outro tipo de movimento uniforme, que é o movimento curvilíneo uniforme, é o MCU. O multiverso cinematográfico da Marvel? Não, é o movimento circular uniforme. Beleza? Nada mais é que, vou desenhar aqui. Bom, você pode imaginar um carrinho que está se movendo nessa pista redonda. Tá? Um carrinho que se mexe nessa pista redonda está fazendo um movimento curvilíneo uniforme. Se não tiver a velocidade variando. Mas calma aí. Desenha aí a velocidade desse carrinho. O carrinho quando estiver aqui, a velocidade vai estar sempre tangente. Então a velocidade está para cá. Esse é o vetor velocidade, tá? Que não é uma força. A velocidade está para cá. Aqui está para cá. E aqui está para cá. Show? Aí eu te pergunto. Nesse caso aqui. A velocidade está variando? No movimento, o curvilíneo uniforme. Uniforme é o que não varia. É o que permanece constante. A velocidade permanece constante? Não. A velocidade não permanece constante. Mas, professor, você falou que o uniforme é uma coisa que não varia, é uma coisa que não muda. Por que você falou que agora a velocidade está mudando? Não estou entendendo. Calma. O que não está mudando aqui é o seu valor. Lembra que a velocidade é um vetor? Tem direção, sentido e o valor. Nesse caso de uniforme, é o valor da velocidade que não está alterando. Por exemplo, esse carrinho aqui está a 5 km por hora. A velocidade está constante, sempre 5, sempre 5, sempre 5, sempre 5, sempre 5. Beleza? Só que a cada ponto dessa pista redonda, a velocidade está alterando ó, a direção dela. Tá vendo? O sentido também, né? A cada ponto está alterando o vetor velocidade. Então, nesse caso aqui, a velocidade não é constante. Porque está alterando. E o que altera a velocidade? O que altera a velocidade? Uma aceleração. E o que causa a aceleração? Uma força. Show. Nesse caso, faz até sentido. Para a gente fazer uma curva, temos que ter uma força para dentro. A força pode estar em qualquer sentido, tá? Só precisa estar para dentro. E a aceleração também precisa estar para dentro. Se for no centro, se a aceleração, a aceleração que está no centro passa pelo centro, a gente chama de centrípeta. E a força resultante que está no centro também chamamos de centrípeta. Mas calma, isso é assunto para outras aulas. Pode esquecer essa parte. Esqueça. Só quero que você lembre que temos uma velocidade e ela está a todo momento, ponto a ponto, alterando. Beleza? Então fica ligeiro. Se te perguntarem todo movimento uniforme, a velocidade é constante? Não, porque no movimento curvilíneo a velocidade mudou ponto a ponto. Cuidado para não lembrar só do retilíneo. Lembra do curvilíneo também, pô. Essa é uma pegadinha muito massa e eu caí dela no meu segundo ano. Show? Mas vamos agora falar propriamente de repouso e equilíbrio. Escrevo aqui repouso e equilíbrio. Vou dar até as definições dele já, tá? Uma coisa em repouso. E aí, o que é uma coisa em repouso? Ah, dormindo? Não, não tem nada a ver. Repouso não significa dormir. Equilíbrio também não está no sentido de ter uma vida com estresse. Não, vai descansando. Não tem nada a ver com isso. Tá? Física. Beleza? Um corpo está em repouso. Vou botar a definição aqui para vocês. O corpo que está em repouso é um corpo que... Opa, escreva. Está parado. E o corpo em equilíbrio
as forças resultantes que atuam sobre ele, as forças que atuam sobre ele. Eita, não vai caber aqui. É zero. Ou você pode lembrar só de força resultante igual a zero. Muito melhor, tá? Tá, show de bola. Vou dar agora exemplos sobre isso. Essa canetinha aqui, vou colocar ela aqui em cima. Ela caiu. Vou botar essa caneta aqui em cima. Ela caiu de novo. Vou botar essa canetinha aqui em cima. Show! Pronto, tá aí paradinha em cima. Ela está em repouso? Bom, tá parada. Tá parada? Então está em repouso. Equilíbrio. Vou desenhar aqui. Esse aqui é o quadro. Esse aqui é a minha canetinha. Temos a gravidade puxando para baixo. E a normal empurrando para cima. Normal é que é a força da gravidade. O peso, né? Que tá, nesse caso, tem a mesma intensidade. A gente vai ter isso depois tranquilinho, beleza? Então, elas estão se anulando, a normal e o peso. Você pode ver que o corpo não está acelerando. Por quê? Se tivesse alguma força aqui, o corpo estaria acelerando para algum lugar. Porque a força causa aceleração, lembra? Então, nesse caso, eu posso dizer que está em repouso, porque está parado. E posso dizer que está em equilíbrio, porque a força resultante é zero. Não tem aceleração aqui, né? Show? Beleza. Agora eu vou dar exemplos que está em repouso e não está em equilíbrio. Olha que invocado, olha que invocado. Ó, se liga, a situação é o seguinte. Pode ser qualquer outra coisa. Vou dar esse exemplo com um lápis, tá? Vou pegar esse lápis aqui e vou jogar para cima. Pegar esse lápis, né? Jogar para cima. O que acontece quando eu jogo esse lápis para cima? Ele vem, aí ele para, ele tem que parar, né? Porque se ele continuar, ele não volta. Ele para e volta para minha mão. Assim, linha reta, né? Certo? Linha reta. Linha reta, ele sobe, depois ele desce. Tá? Ele vai, para e volta para minha mão. Justo? Vou desenhar aqui ele tá aqui na minha mão, ó, paradinho, jogo. Então, joguei, tá, ele foi, parou, e agora vai, voltando, e parou aqui na minha mão, tá? Ó, quando eu joguei, sempre nesse movimento aqui, de subida e descida, temos o peso dele, né? A gravidade puxando para baixo. Isso é a força da gravidade. Show? Não temos a normal aqui, por quê? Porque não está tocado em nenhuma superfície. Só tem normal quando está tocado em superfície. Beleza? Então quando eu joguei, ele vai acelerado e vai desacelerando. Porque a gravidade vai puxando ele para baixo, né? Eu joguei, ele parou e volta acelerando, né? Porque a gravidade está puxando para baixo. Está puxando para baixo, ele vai voltar, ele vai acelerar para baixo. Não é isso? Mas olha que interessante. Aqui no topo, aqui, ele vai parar. A velocidade vai ser zero, né? Ele parou. Parou. Né? Parou. Ele parou. Então, ele parou assim, por um instantezinho assim, beleza? Eu posso dizer que ele está em repouso? E aí? Posso dizer que ele está em repouso? Sim. Porque, ó,
está parado, está em repouso. Mas olha que isso dá um nome interessante. Ele está instantaneamente em repouso. Instantaneamente. Instante, ele para. Então está instantaneamente em repouso. Ele está em equilíbrio? Ele está em equilíbrio? Para estar em equilíbrio, as forças resultantes dele tem que ser zero. Bora ver aqui as forças que está aqui atuando nessa canetinha. A gravidade. Tem outra força aqui? Não. Tem alguma força que anula a gravidade? Não. Só tem a gravidade puxando. Tem uma força sempre puxando? Sim. Sempre vai ter uma força puxando aqui, nesse momento todinho. Uma força puxando aqui para baixo. Então ele não vai estar em equilíbrio. Perceba, do início ao fim, vai ter a força da gravidade puxando para baixo. Mesmo quando ele para, vai ter aqui a gravidade puxando para baixo. Ó. Daqui ele começar a acelerar, puxando de novo, né? Beleza? Show! Uma situação agora. A gente viu uma situação que está em repouso instantâneo, mas não está em equilíbrio. Agora bora ver o contrário. Está em equilíbrio, mas não está em repouso. Beleza. Aqui, ó, velocidade constante. Vou botar aqui, V constante. V constante. Se a velocidade é constante, né, não tem aceleração. Estou falando do valor dela, tá? Não tem aceleração. Se não tem aceleração, não tem força. Ou então as forças é nula. Lembra do movimento retilíneo uniforme que a gente viu no começo? Então a velocidade aqui vai se... O corpo está se mexendo. Aqui a velocidade, isso aqui é o vetor velocidade, não é uma força. Vetor velocidade. Está se movendo para frente. As forças que estão agindo aqui é a gravidade e a normal. Peso é normal. Que se cancelam. Nesse caso que tem os mesmos valores. Então a força restante desse bloquinho é zero. Beleza. As forças restantes é zero. Até que ele não tem aceleração, né? Que é causado por uma força. Justo? Então ele está em equilíbrio? Está. As forças que estão sobre ele se cancelam. A gravidade se cancelando. A força peso se cancelando com a normal. Tem alguma outra força agindo aqui? Não. Porque se estivesse empurrando o bloquinho, ou então parando o bloquinho, opa, para aí, estaria alterando a velocidade. Por exemplo, o bloquinho está aqui, ó, bora. Ele estaria indo mais rápido. Ou então ele vai estar parando o bloquinho, né? Nesse caso não, a força não tem força agindo sobre o bloquinho. As que está agindo se cancelam, né? Então ele está em equilíbrio. Mas esse bloquinho está parado? Não está se mexendo. Então ele não está em repouso. Então podemos dizer que ele está em equilíbrio, mas não está em repouso. Beleza? Então esse já foi mais um outro exemplo de repouso e equilíbrio. Muito bacana. Muita gente cai nessa pegadinha também, né? Opa, vai aqui também. Beleza, a gente já viu a situação que está em equilíbrio e em repouso. Uma situação que está em repouso, mas não está em equilíbrio. E uma situação que está em equilíbrio, mas não está em repouso. Será que tem uma situação que não está nem em equilíbrio e nem em repouso? Vamos ver. Desenhar de novo aqui. Beleza? Deixa eu ver se está focando. Show. Agora eu vou botar um bloquinho. Aqui estava parado. Aqui ele ganhou velocidade. Aqui ele ganhou mais velocidade ainda. Aqui ele ganhou muito mais velocidade. Deixa eu até estranho aqui desenhar direitinho.
Ganha muito mais velocidade. Vamos lá, vou desenhar aqui as forças. A peso, para baixo, a normal. Tem o mesmo valor as duas, né? Então se cancelam. Show. Mas tá vendo que esse corpo está acelerando? Ele estava paradinho, agora ele ganhou velocidade, e ganhou velocidade, e ganhou velocidade. Ele está acelerando, pô. É tipo o carro do seu pai. Beleza? Também podia estar freando. Também é um tipo de força, né? Vamos lá desenhar aqui a forcinha. Agora isso aqui, ó. Olha, isso aqui é o vetor força, tá? Vetor força. Aqui não tem vetor velocidade, porque está parado. Aqui é o vetor força. Aqui é o vetor velocidade. Pouquinho, pequenininho. Aqui é o vetor força. E aqui é o vetor velocidade. Um pouquinho maior. Aqui vamos ter o vetor força e o vetor velocidade. Vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Certo? Ele está em repouso? Esse corpo está parado? Não, está se mexendo, né? Está acelerado. Esse corpo está em equilíbrio? Não, porque tem sempre uma força agindo sobre ele. Sempre acelerando ele, sempre acelerando ele. Então, está nem em equilíbrio. Ele nem está em equilíbrio e nem está em repouso. Show? Entendidos aí? Entendidos? E vou só para vocês tomarem cuidado no negócio. Se o corpo ele tivesse só... Eita, ficou um pouquinho feio. Deixa eu ajeitar isso aqui. Se o corpo tiver uma força bem pequenininha, então ele vai ter uma aceleração bem pequenininha. Significa o quê? Que a velocidade dele vai aumentar bem pouquinho, bem pouquinho. Isso significa que ele não vai ter uma velocidade grande? Não. Por exemplo, se a aceleração aqui, a aceleração é 0,001 metros por segundo ao quadrado. Aumenta isso aqui a cada 1 segundo. Se eu deixar ali esse corpo aqui um bocado de tempo, deixa uma hora, caiu. Deixa um dia, deixa 2 dias. Com o passar do tempo, essa velocidade aqui vai ser muito, muito, muito grande. Muito, muito grande. No começo é zero e vai variando um pouquinho, mas com o passar de um tempo gigante, vai ter uma velocidade gigantesca. Beleza? Mas relaxa, a gente vai trabalhar isso aqui em sala. O mais importante é vocês terem essa noção aí de quando é equilíbrio, quando é em repouso, tá? Beleza? Outra situação muito bacana que eu acabei de lembrar, a gente vai lembrando, né? Que é o seguinte: um plano inclinado. Aqui temos um bloquinho, né? Um bloquinho deslizando. Se esse bloquinho não estiver deslizando em MRU, né? Se não tiver outra força se opondo aqui, vamos ter o quê? Vamos ter isso a gente vai explicar direitinho como é que faz essas forças, tá? A normal aqui para cima. Aqui vamos ter o P cosseno. Aqui vamos ter o P seno. Nesse caso, esse vai se cancelar com esse. Calma, a gente vai ver isso tudo direitinho depois. Esse corpo está em equilíbrio? Não. Vamos dizer que esse aqui esteja parado. Então podia falar que está em repouso. Se ele tivesse parado, então podia dizer que está em repouso, instantaneamente em repouso, tá? Se ele estivesse subindo e depois parou e desceu, podemos dizer que ele ficou instantaneamente em repouso no momento que ele parou para descer, né? Poderíamos ter falado isso também. Beleza? Porque lembra, vamos ter essa força aqui, ó, a P seno, sempre atuando, então ele nunca vai estar em equilíbrio. Beleza? Então a gente viu
um bocado de exemplo, vi um bocado de pegadinha, um bocado de coisas massas, né? Para trabalhar. E é isso. Vamos lá fazer a nossa tarefa de casa.